Olá, meus compatriotas, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse vídeo é uma resposta, na verdade, a um vídeo que eu vi hoje, eu fiquei sabendo dele hoje, através dos meus companheiros do União Nacionalista, do canal Café Play, em que ele cita meu nome, fala sobre a minha candidatura. Como vocês sabem, eu sou aí candidata a deputada federal pelo Partido Pátria Livre. E então eu fui citada, a candidatura foi citada, os meus companheiros do União Nacionalista foram citados também, um deles em especial. E em consideração ao rapaz do canal Café Play, que fez o vídeo, e em consideração aos meus companheiros do União Nacionalista e especificamente ao companheiro que foi citado, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer, certo? E colocar um ponto final nessa história, porque é o tipo de coisa que eu não acho que demande mais vídeos e mais discussões a respeito. Na verdade, nós estamos todos do mesmo lado, certo? De certa forma, eu concordo com, em partes, obviamente, eu concordo com o que o Café, vou te chamar de Café, tá bom? Não sei seu nome, me desculpa, vou te chamar de Café, então. Com o que o Café falou lá no canal dele a respeito da política, a respeito do ativismo, da importância do ativismo na internet. Concordo, endosso, tá? Ratifico que a importância do nosso ativismo na internet é muito grande e é um ensejo. Agora é um ensejo para esse ativismo crescer cada vez mais. E a gente poder descortinar, né, a realidade e falar dos assuntos que muitas vezes foram escamoteados ou são sofismados, enfim, a gente precisa falar sobre temas que são importantíssimos para a consciência, para que as pessoas saibam. E isso eu tenho dito através do nacionalismo, através da consciência nacionalista. Quando foi feito o convite para que eu me candidatasse, esse convite chegou até mim através do União Nacionalista, de fato, tá? Chegou até mim através deles, dos meus companheiros do União Nacionalista. E eu meditei muito a respeito. Eu não aceitei por pressão, tá? Eu também tinha uma visão a respeito da política muito parecida com a visão do Café, por isso eu resisti. Eu falei, não, eu não vou conseguir fazer nada dentro da política. O meu papel é aqui, é usar essa plataforma virtual para falar aquilo que eu penso, né? E com responsabilidade, é óbvio, mas falando aquilo que eu penso a respeito de tudo e não tenho maiores pretensões a não ser essa. Sempre fui muito sincera com todos vocês. Sempre, né? Utilizando da sinceridade e da responsabilidade de falar aquilo que tenho dito e enfim, manter todo a minha pauta, a pauta desse canal, que é uma pauta geopolítica, é uma pauta anti-imperialista e anti-intervencionista e nacionalista. Então, quando o convite para me candidatar foi feito, eu meditei bastante, tá? Entrei em contato com os companheiros do Partido Pátria Livre também, para conhecê-los, né? E interagindo com eles, interagindo com meus companheiros do movimento do União Nacionalista, eu sozinha, tá? Não sofri pressão nenhuma. Acho que o meu companheiro de movimento do União Nacionalista acabou se expressando mal no comentário, dizendo que me pressionou. Na verdade, não houve pressão nenhuma, houve um convite. E é lógico que houve uma persuasão, mas uma persuasão suave, muito salubre, porque o nosso interesse não é um interesse pessoal, é um interesse da nossa causa, é uma extensão do nosso ativismo. A gente quer fazer política de conscientização, não é política a qualquer custo para se eleger, não. Eu deixei isso muito claro na convenção estadual que participei no último domingo do Partido Pátria Livre. O tipo de política que nós devemos fazer é uma política que rompa com a velha política, essas políticas de coligação a qualquer custo, essa política de ambiguidades que nós vimos o próprio PT praticar e de projeto pessoal
da figura política, né, do personalismo político. Não, a gente tem que fazer política de conscientização. E a política de conscientização, ela está para além do projeto pessoal. Então eu pensei em tudo isso. Eu não sou uma pessoa que é apegada a visões fixas, né? A gente tem que estar aberto a diálogos. Então eu dialoguei bastante, pensei bastante e por fim aceitei. Mas aceitei com esse intuito, tá? Eu não aceitei por dinheiro, né? Você citou ali que da minha situação financeira, que realmente não é uma das melhores, né? Como a maioria dos brasileiros, e não é uma das melhores, mas eu não aceitei por questões financeiras, até porque eu tenho crítica a essas regalias absurdas, as benesses, né, a todo o salário estratosférico dos políticos, e como isso é um chamariz de pessoas que vão para a política com interesse pessoal, e não com interesse nacional. Mas eu faço parte do movimento nacionalista, um movimento que pensa no coletivo. O nacionalismo, ele é o coletivo, ele não é o individualismo. Ele respeita o individualismo, é óbvio, mas o pragmatismo do nosso movimento é o coletivo. Então eu não estou indo para a política para fazer carreira e para enriquecer, não, para nada disso. Eu estou indo porque eu acredito que a gente tem que ir para campo. Tá? A gente não pode ficar só no ativismo da internet. As pessoas que nos assistem, essas pessoas que acreditam na gente, elas precisam ver que nós não estamos só aqui na nossa zona de conforto, com uma câmera e falando aquilo que pensa, que a gente vai pra guerra sim, que a gente luta e se compromete com o nosso couro, se compromete a não só defender aquilo que a gente acredita, mas ir para além, buscar a solução de verdade, né? E mesmo que isso nos custe, de repente, a vida, como você disse, né? Que entrar para a política, nesse atual momento, é se comprometer a própria vida. Eu sei disso, eu não sou ingênua, eu não sou uma garotinha. Eu sou uma mulher de 36 anos, eu sou mãe, e embora eu tenha essa aparência, né, eu sou uma pessoa que tô aí pra lutar. Eu não tô aqui falando de maquiagem, ou falando de assuntos descartáveis, não, eu tô falando de algo que mete o dedo na ferida. Eu sei das consequências disso. E mesmo aqui, no meu canal, há um risco. Eu já sofri ameaça de morte, gente. E sem contar os inúmeros comentários idiotas, muitas vezes machistas, sim, tem comentários machistas, tem comentários bem pejorativos à minha pessoa, mas justamente por eu estar pensando no coletivo, a minha pauta ser algo relacionado ao nacional, ao povo, a restituição da identidade nacional, ao não imperialismo, ao não intervencionismo, é que eu não posso ficar presa a esse tipo de constrangimento pessoal que alguns daqueles que não concordam com as minhas ideias acabam me acusando, enfim, no meu canal, falando coisas absurdas. Já fui chamada de puta, de prostituta, já fui convidada pra fazer programa, já foi. Mas tudo isso pra mim é pequeno, perto do que eu tenho, do meu interesse, dos meus fins. Isso é muito pequeno, porque o meu interesse, os meus fins, não é aqui, ó, em volta do meu umbigo, da minha pessoa, da pessoa Cibele, da mulher Cibele. Não é. É um interesse nacional, é um interesse do Brasil, é uma continuação do meu lado mãe. Porque eu não posso simplesmente pensar que meus filhos estão protegidos por tudo que eu delego a eles, por tudo que eu dou para eles. Educação, um bom alimento, né? A gente tenta fazer de tudo, dar um certo conforto dentro das nossas possibilidades, mas eles estão crescendo e o Brasil, que é a pátria deles, que é a casa deles, eu acho e tenho enfatizado que o nacionalismo, ele é o religar de nós, indivíduos, da nossa família, daqueles que a gente ama, com a questão do Estado Nacional.
Eu falei sobre isso no meu discurso lá na convenção do PPL e estou aqui reforçando. Nós precisamos religar a questão da família com a questão do Estado Nacional. Que o Estado Nacional não é nosso inimigo desde que ele seja soberano. Colonizado, ele é burocrático, dispendioso ao empresariado, ele coloca tudo na conta do povo, é o que a gente está vendo aí, né? É o que a gente vê aí, que é um Estado inimigo, através de governantes, através de políticos entreguistas, corrompidos, que são corrompidos por esse sistema, que não vão para a política para representar o povo, para representar o Brasil. Vão com interesse pessoal e são corrompidos, e são corruptos muitas vezes. E a gente tem que fazer a diferença. Não adianta a gente ficar criticando essa gente que está em campo e nós ficarmos aqui sentadinhos, bonitinhos, só fazendo ativismo, só falando, descortinando. Não, a gente tem que ir para a luta. As pessoas têm que ver que nós estamos dispostos a lutar também. E como diz o Ciro Gomes, é só através da política. Não tem outro jeito. Acreditando ou não nessa democracia representativa, que eu tenho severas críticas, todo mundo sabe, nessa democracia que é um enlatado dos Estados Unidos, a gente precisa ir para a política para poder fazer a diferença. Ficar só no ativismo não adianta. Agora, as consequências, sim, as consequências são inúmeras. Inclusive a nossa própria vida, a minha vida, no caso, estou falando aqui por mim, né? Mas incito aos outros companheiros a ingressarem à política, assim. Por mais que ela seja podre, por mais que os partidos sejam corrompidos e por mais que os políticos estejam ali por projeto pessoal e para entregar mesmo o Brasil para os estrangeiros e em troco, né, de algumas regalias pessoais, em troco enfim, de tudo isso que a gente sabe que corrompe o ser humano, e nós somos seres humanos, vulneráveis, corruptíveis, só que a beleza da vida está em superar tudo isso, em superar esse lado fraco, humano, em prol de uma causa maior, em prol de um ativismo mesmo, é a extensão do ativismo. Então aqui eu falo pro café, agradeço ao vídeo, tá? Não fiquei brava de forma alguma, mas estou do lado dos meus companheiros do União Nacionalista, porque eles estão dando apoio para mim. É uma interdependência que há entre a minha pessoa e os companheiros do União Nacionalista. Um precisa do outro. Eles não são parasitas, eles não estão parasitando na minha imagem, de forma alguma. Estamos todos do mesmo lado. Agora, eu também respeito a opinião do café de se manter longe desse tipo de movimento e de ter severas críticas à política. Eu também tenho. Concordo perfeitamente com você. Concordo perfeitamente. A política realmente é podre. E você tem que, para entrar nela, muitas vezes a gente tem que se sujar também. E é isso que tá. Esse é o desafio. Não se sujar. Agir com ética, fazer uma política de conscientização, fazer uma política que esteja ligada diretamente ao ativismo, com o coração ativista, com a alma ativista, e não com a alma de político, autoridade ali bonitinho, né? E tudo isso que a gente está cansado de ver e o povo já não acredita mais. O povo já não quer mais isso. O povo quer pessoa sincera, o povo quer gente de verdade, gente do povo para representá-los lá. A gente tem que parar com essa glamorização da política, que político é um deus. Não, político é gente como a gente e nós o colocamos lá e nós temos que cobrar, como se eles fossem funcionários públicos. Nós pagamos o salário dessa gente. Então eu não quero chegar na política e ser colocada como deusa. Por mais que vocês tenham empatia à minha pessoa. Ah, ela é bonitinha, ela fala bem. Ótimo, que bom. Isso daí que esses meus atributos sejam um instrumento para que a gente possa conquistar tudo aquilo que precisamos para o Brasil melhor, para o meu filho, para o seu filho, para os meus filhos, para os seus filhos, para todos nós, né? Que sejam instrumento e que não seja levado a título de estrelismo, enfim, de personalização da minha pessoa. Eu não quero isso, tá? E se um dia me acontecer alguma coisa, eu
vou morrer lutando, vou morrer por aquilo que eu acredito. É meio, sei lá, meio dramático isso, mas é uma possibilidade, pode acontecer sim. Nós sabemos figuras políticas que foram aí extintas porque acreditavam naquilo que acreditavam num Brasil melhor, num Brasil independente, num Brasil livre, né? Desse intervencionismo. E a gente sabe que o Império do Norte usa das armas mais criminosas possíveis. O próprio John Perks, né, o assassino econômico, relatou aí, sem véu nem cerimônia, o que eles fazem para calar aqueles políticos, aquelas figuras que querem realmente fazer a diferença, que estão comprometidos com o povo e, consequentemente, com o país, que são nacionalistas de verdade, porque isso é o nacionalismo de verdade. E agora, vivendo aí uma segunda Operação Condor na América Latina, na América do Sul, a gente vê aí, né, a própria prisão do Lula, essa perseguição a Rafael Correia, a Cristina Kirchner e entre outros que participaram de uma pré-revolução na América do Sul contra o imperialismo, o que está acontecendo na Venezuela. E, enfim, gente, é um momento, não é só o ensejo do ativismo café, é o ensejo da política também. A gente precisa ir para a política. Respeito a sua opinião e se você acha que entrar na política é debalde, não vai nos levar a lugar nenhum e isso vai ser só perigoso à pessoa, eu respeito a sua opinião. Mas a minha opinião, a Cibele Laura, consciente, mãe de 36 anos, que não é só esse rostinho que vem aqui e fala pra vocês, eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso e eu tenho medo também, eu tenho muito medo, só que eu tenho que superar meu medo todos os dias, as minhas fragilidades, os meus receios e a minha própria zona de conforto, tá? Porque eu não tô passando fome, eu não preciso entrar pra política de qualquer forma, eu tenho como me sustentar e eu tenho família, eu não preciso me vender ao mundo político para poder sustentar meus filhos e enfim, me corromper. Eu não vou entrar pra política por dinheiro. Eu estou entrando para a política por aquilo que eu acredito, se eu for eleita, obviamente, né? E pelo que eu acredito de verdade, pelo nacionalismo. E meus companheiros do União Nacionalista, eles também acreditam nisso. É lógico que todos nós somos falíveis, a gente tem os nossos defeitos, às vezes erramos ao expressar alguma coisa, alguma opinião. Acredito que o meu companheiro do União Nacionalista, que fez o comentário dizendo que me pressionou, ele tenha errado, ele tenha se equivocado ou se atrapalhado na hora de se expressar, mas não o fez por mal, ele não me pressionou, tá? Inclusive, ele me convidou e depois falou com um outro amigo meu, que eu tenho mais intimidade, e nós deliberamos. Deliberamos a respeito da candidatura por muito tempo. Eu e o Flávio conversamos bastante a respeito disso para chegar a uma conclusão. E não foi através de pressão nenhuma. Imagina, eu não sou uma mulher que me deixo pressionar. Eu já mando logo tomar no cu quando alguém quer me pressionar a uma coisa que eu não vou fazer. Estou fazendo consciente, tá? E é isso aí. Abraço para todos vocês e chega de celeuma, tá? Chega, não precisa, a gente não está em lados opostos, nós estamos no mesmo lado e cada um luta com a sua ferramenta. O cara aí do café, que não sei o nome, infelizmente, continue o seu trabalho na internet, porque ele é muito importante. E a gente vai continuar o trabalho na internet, eu particularmente vou continuar com o meu canal, vou continuar com o meu ativismo, não vou deixar que questões políticas, interesses políticos atinjam o meu conteúdo e as minhas palavras aqui. O que eu tiver que falar, eu vou falar. Não adianta ninguém chegar pra mim e dizer assim, não fale isso porque, né, não faça determinada crítica a certo político porque a gente tem coligação do partido. Não, comigo não tem essa, tá? Comigo não tem. O que tiver que falar, eu vou falar na lata e acabou. Certo? Porque o interesse é realmente a conscientização. É política com conscientização. Não é política para projeto pessoal, não é política de interesse com desculpa de que é para o bem do Brasil. Não é esse tipo de política que eu quero fazer
E eu vou com a sinceridade mesmo. E se eu me eleger, eu quero que vocês me cobrem, entendeu? Nada de me colocar como estrelinha, não gosto disso. Tenho um nojo desse estrelato político no Brasil. Termos como mito, para mim isso é lixo, isso aí é contraproducente para nossa causa. E é isso aí, gente. É o que eu queria falar para vocês, falei demais, né? Tchau, beijo e continuem me acompanhando aqui no meu canal.